Quando um velho foi atacado por bandidos decididos a tomar tudo o que ele possuía, o inesperado aconteceu. Um lobo apareceu. O desenrolar dos acontecimentos que se seguiu foi verdadeiramente inacreditável. Vladimir era um homem de mais ou menos 60 anos, cujo coração ainda guardava as memórias de tempos mais felizes ao lado de sua amada esposa, Ana. Após sua partida, Vladimir encontrou consolo em uma pequena cabana de madeira, aninhada em meio às vastas e nevadas paisagens da Rússia. Aquela cabana tornou-se seu refúgio, um santuário contra a solidão e as lembranças dolorosas. Numa tarde fria de inverno, enquanto Vladimir se dirigia à cabana, a estrada habitualmente tranquila revelou uma surpresa inquietante. Um monte de toras bloqueava o caminho. Com seus instintos aguçados, Vladimir percebeu que aquelas toras não estavam ali por acidente. Eram obstáculos deliberados, plantados ali com uma intenção maliciosa. Uma sensação de inquietude tomou conta dele, mas diante da situação não havia outra opção senão parar. Ladrões, ecoou em sua mente. Na taiga, além de seus recantos isolados e aldeias remotas, a natureza selvagem escondia algo mais sinistro: bandidos e homens cruéis que se alimentavam da ingenuidade e infortúnio das pessoas. Não demorou muito até que um homem grande empunhando um machado emergisse das sombras das árvores. Do outro lado, 2 outros indivíduos armados também apareceram. Vladimir imediatamente entendeu quem eram eles: bandidos à espreita na floresta como predadores disfarçados, esperando por uma presa desavisada. Com cuidado, Vladimir soltou o cinto de segurança e estendeu a mão em direção ao velho rifle de caça, guardado atrás do banco do motorista. Antes que pudesse agir, porém, 2 dos bandidos apontaram suas armas para ele, ordenando-lhe que parasse. Outros 2 surgiram na parte de trás do carro. Agora eram 5 contra 1. A mente de Vladimir estava num turbilhão de pensamentos. Não tinha mais como fugir. Pegar o rifle sem ser baleado não era uma opção viável, e parecia que não havia espaço para negociação. Pela primeira vez em muito tempo, Vladimir sentiu medo. Mantendo-se firme, ele permaneceu imóvel enquanto o bandido com o machado se aproximava. Com voz calma e firme, ele perguntou: "O que vocês querem?" O riso áspero e perturbador do criminoso ressoou entre as árvores silenciosas quando o bandido exigiu tudo o que possuir: dinheiro, carro e até mesmo sua vida. Vladimir sabia que estava em desvantagem, mas não permitiria que esses bandidos roubassem sua vida, seu carro, ou mesmo o relógio que sua falecida esposa lhe dera. Ele os enfrentaria, mesmo que significasse confrontar a própria morte. Seus olhos permaneceram firmes enquanto declarava que não possuía nada para oferecer-lhes. O líder dos bandidos zombou de sua resposta. "Nada para nós", disse. "Entregue tudo e terá uma saída rápida deste mundo." A mão de Vladimir se apertou no volante. Ele sabia que não podia escapar daqueles homens, mas a ideia de se render não passava por sua mente. Era um homem da taiga e não permitiria que aqueles bandidos o derrubassem sem lutar. Percebendo a teimosia do velho, os bandidos agiram com violência, estilhaçando o vidro do carro e atirando-o brutalmente ao chão. Para eles, a vida de um idoso não valia nada. Os bandidos arrastaram-no pela neve e o espancaram, mas sua determinação permanecia inabalável. Após o espancarem, os criminosos exigiram as chaves do carro, planejando usá-lo para fugir da taiga. Eles eram fugitivos de uma prisão e sabiam que logo seriam caçados por patrulhas policiais. No entanto, Vladimir não estava disposto a colaborar. Conhecendo aquelas terras como ninguém, Vladimir arquitetou um plano engenhoso. Ele explicou aos bandidos que o carro não funcionaria devido ao frio extremo, porém afirmou que poderia verificar o motor por baixo do veículo. Apesar da desconfiança inicial, os bandidos concordaram, esperando usar o veículo como meio de fuga. Enquanto Vladimir se esgueirava sob o carro, os bandidos mantinham uma vigilância cautelosa. Contudo, para a sorte de Vladimir, um dos criminosos descobriu alguns maços de cigarros sob o banco traseiro do veículo. Empolgado, ele chamou seus parceiros para compartilhar a descoberta, sem imaginar que Vladimir estava tramando sua própria fuga debaixo do carro. O idoso trabalhou rapidamente. Com dedos ágeis e a mente focada, ele encontrou o cabo de ignição, desativou e escondeu no bolso, garantindo que o carro permanecesse imóvel e incapaz de ser ligado. Aproveitando-se da distração dos bandidos enquanto desfrutavam dos cigarros, Vladimir se moveu silenciosamente e escapou despercebido. Eles nunca imaginariam que alguém que haviam espancado seria tão audacioso a ponto de escapar sob seus narizes. Após apagarem os cigarros, os bandidos decidiram inspecionar embaixo do carro, esperando descobrir o que estava causando o atraso de Vladimir. No entanto, para surpresa deles,
O idoso não estava mais lá. Os bandidos estavam furiosos e se espalharam imediatamente em busca de qualquer sinal do velho. Para eles, a situação se tornara pessoal. Precisavam encontrar Vladimir e lidar com ele de uma vez por todas. Enquanto isso, Vladimir corria pelo cenário coberto de neve com seu coração batendo forte no peito. Ele não corria assim há anos, especialmente em temperaturas tão geladas. À medida que a perseguição se intensificava, Vladimir podia sentir os bandidos pisando cada vez mais perto atrás dele. Ele sabia que sua fuga não duraria muito tempo. Sua idade avançada começava a cobrar seu preço, e as pancadas recebidas dos criminosos o deixaram debilitado. Contudo, algo estava a seu favor. Ele conhecia a taiga muito bem e sabia que ela oferecia muitos lugares para se esconder. Tropelando pela neve, Vladimir avistou uma árvore alta, com galhos estendendo-se como dedos esqueléticos. Com um impulso de energia, ele começou a subir na árvore, mesmo com seu corpo dolorido. Era uma questão de vida ou morte. Lá em cima, na árvore, Vladimir se agarrou a um galho forte, mantendo-se quieto e imóvel. Logo depois, os bandidos chegaram ao pé da árvore, vasculhando os arredores com cautela. Vladimir prendeu a respiração, e o silêncio era palpável, como se a própria taiga estivesse contendo o fôlego. Os únicos sons eram o farfalhar distante das folhas e o suave estalar da neve sob as botas dos bandidos. Os criminosos pareciam incapazes de encontrar o velho, então foram obrigados a fazer uma pausa sob a árvore e decidir o que fazer em seguida. Contudo, a sorte de Vladimir estava prestes a acabar. Em um golpe inesperado do destino, um pequeno papa-moscas voou perto dele e, com um súbito instinto, bicou seu rosto. Vladimir sentiu o medo percorrer sua espinha. O pássaro continuava seu ataque incansável, bicando-o com vigor enquanto o velho tentava desesperadamente afastá-lo. Infelizmente, seus esforços foram em vão. Vladimir perdeu a pegada no galho e caiu num monte de neve aos pés dos bandidos. A expressão de surpresa estampada nos rostos dos criminosos dizia tudo. A pessoa que estavam procurando havia caído bem diante deles. O velho, agora vulnerável e exposto, estava prestes a enfrentar as consequências de sua desobediência. Os bandidos desataram em risos. Um deles cutucou o outro com o cotovelo e apontou para Vladimir. Pensou que nos enganaria, hein? Por baixo das gargalhadas, porém, a fúria fervilhava. Vladimir havia arruinado o plano de fuga deles e agora estavam determinados a se vingar. Um dos criminosos puxou uma pistola do coldre. No entanto, o destino reservava uma reviravolta inesperada. No instante em que o dedo do bandido ficou sobre o gatilho, um novo som rompeu o silêncio tenso. Um dos bandidos correu na direção do som e anunciou o que estava por vir. A patrulha policial estava em busca deles. O pânico se instaurou entre os bandidos. Sua fuga estava à beira do colapso. Com a patrulha se aproximando rapidamente, eles estavam entre a cruz e a espada, sem muitas opções. Fugir e enfrentar a implacável perseguição da patrulha, ou permanecer e encarar as consequências de seus atos criminosos. Vladimir estava ferido e exausto. Contudo, à medida que a patrulha se aproximava, algo surpreendente aconteceu. O maior dos bandidos agarrou Vladimir e ordenou que ele os acompanhasse. Os bandidos arrastaram Vladimir pela floresta como um saco de batatas. Suas costelas doíam, sua cabeça latejava e seu coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. Os bandidos não podiam matá-lo sem fazer barulho e abandoná-lo seria arriscado demais com a patrulha se aproximando, então decidiram arrastá-lo mais fundo na floresta. As luzes da patrulha pareciam observá-los. Cada estalo de galho, cada suspiro do vento enviava calafrios pela espinha de Vladimir. Conforme a escuridão envolvia a floresta, eles adentraram uma área particularmente sombria. Pedras pontiagudas, arbustos emaranhados e terreno escorregadio. Vladimir, cerrando os dentes, soltou um aviso, alertando sobre o perigo daquela parte da floresta. Mas os bandidos não lhe deram ouvidos. Determinados apenas a escapar da patrulha, prosseguiram arrastando-o, indiferentes aos perigos iminentes. Logo, chegaram a um riacho que cortava a taiga. Após atravessá-lo, os bandidos estavam convencidos de que haviam despistado seus perseguidores. Agora, podiam se concentrar totalmente em Vladimir. Sem perder tempo, jogaram-no no chão e começaram a chutá-lo brutalmente. Porém, antes que pudessem finalizar o serviço, algo chocante aconteceu. Um uivo arrepiante rasgou a noite. De repente, um lobo feroz, com os olhos brilhando como brasas, saltou da escuridão e avançou sobre o bandido mais próximo. Os outros bandidos, tomados pelo medo, sacaram suas armas, mas era tarde demais. Despercebidos, estavam cercados por uma matilha de lobos que imediatamente se lançou sobre eles.
2 deles foram prontamente devorados. Outros 2 bandidos restantes correram aterrorizados em direção ao riacho próximo. No entanto, não conseguiram escapar do destino que se aproximava. A patrulha, alertada pelos tiros, chegou à cena. Com suas luzes e armas apontadas para os criminosos sobreviventes, os bandidos se viram encurralados entre a ameaça dos lobos e o poder de fogo da patrulha. Não tinham para onde correr. Finalmente, Vladimir fora salvo. Enquanto jazia ali, pôde testemunhar que 3 dos bandidos que planejavam sua morte haviam sido devorados pelos lobos. Os outros 2 estavam sendo levados pelos guardas da prisão. De repente, os lobos se dispersaram silenciosamente, ignorando Vladimir completamente, como se soubessem que ele não representava uma ameaça, enquanto a patrulha cuidava dos ferimentos de Vladimir. Ele se recordou dos longos e solitários dias na floresta, onde buscou refúgio após a dolorosa perda de sua esposa. Ele acreditava fielmente que os lobos estavam ali por ele, como se a própria natureza respondesse ao seu chamado silencioso. A presença dos lobos naquela noite sombria não era mera coincidência. Era como se a natureza estivesse retribuindo sua devoção e solidão com uma exibição de lealdade e coragem. Enquanto os primeiros raios da aurora começavam a colorir o horizonte com tons alaranjados, a patrulha concluiu sua operação na floresta. Vladimir foi escoltado de volta à civilização, mas a experiência marcante daquela noite permaneceria eternamente gravada em sua memória. E se você gostou dessa história, imagine uma mulher surpresa e intrigada, ouvindo atentamente as palavras do veterinário. A revelação é chocante. O gato que ela resgatou nos becos escuros não é quem ela pensava que fosse. Qual será o verdadeiro segredo por trás das orelhas grandes desse felino misterioso? Quer desvendar os segredos e sentir a tensão dessa nova reviravolta? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e venha desvendar esse mistério. Grandes revelações vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!